A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 27, nos versículos de 1 a 44. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando num navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Os nomes não são fáceis. Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar nele. Não é fácil ler. Então, o que acontece? Paulo apelou para César, e para César ele tinha que ir. O que quer dizer apelar para César? Ele tinha que ir para Roma, estar diante do imperador. Então agora, no capítulo 27, Paulo e seus amigos, né, estão navegando para a Itália. E Lucas também, porque eu já falei para vocês que o verbo no plural, na primeira pessoa do plural, navegamos, devíamos, tudo isso indica que Lucas estava junto com Paulo, que Lucas, o médico amado, participava, vamos dizer assim, das idas e vindas do apóstolo Paulo. Então eles estão navegando para a Itália e um centurião chamado Júlio tratou Paulo com humanidade. E mesmo Paulo sendo preso, ele teve a oportunidade de ver e estar com os seus amigos. E a gente viu, né, que ele mesmo preso estava sendo bem tratado. Ele era cidadão romano? Sim, mas Deus estava no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. 7. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Cnido. Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Então, navegando com dificuldade, havia ventos contrários. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção, vocês já sabem, né? Já leram o capítulo, certamente, o que vai acontecer em breve. Então, no verso 4, foi bem naquele que eu me atrapalhei ali, ó. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. Aí agora no 7 está falando o que de novo? Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Nós, na nossa vida espiritual, devemos estar preparados para enfrentar os ventos contrários. Há uma oposição, há uma resistência espiritual. O mundo espiritual, ele exerce essa oposição contra os filhos e as filhas de Deus. 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Paulo está falando com todas as letras
que a navegação vai ser perigosa, vai ter dano, vai ter prejuízo. Tipo, ele tá avisando, ele tá profetizando, ele tá alertando, abrindo os olhos. Sabe como o Senhor Jesus dizia, quem tem ouvidos ouça? Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Tipo assim, ó, Paulo, tu pode ser um homem especial, culto, influente, uma autoridade espiritual, mas deixa o piloto e o mestre do navio cuidar da navegação. Tipo, o centurião dava mais crédito para os profissionais, né? Para o piloto e para o mestre do navio. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste. Então, eles estavam levando em consideração as questões naturais, né, geográficas e profissionais, e não a palavra espiritual, o discernimento, a palavra de revelação, de conhecimento do apóstolo Paulo. 13. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. Vocês entenderam? Tava tudo calmo, ó, tava soprando brandamente o vento sul. De repente, um tufão de vento, entendeu? O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. O que quer dizer cessamos a manobra e nos deixamos levar? Eles ficaram à deriva, sabe? Deixa a vida me levar, no caso é deixa o mar me levar, deixa as ondas me levarem, deixa a tempestade nos levar. Não tinha como tu ir contra, né? Não tinha como eles fazer manobra, não tinha que fazer nada. Eles tiveram que se entregar, se deixar levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Então, mesmo com todos os esforços e as tentativas, eles estavam à deriva. Vocês entendem isso? Vamos dizer assim, à mercê da sorte, né? Que nós sabemos que Deus está cuidando de tudo. Mas, para ficar bem claro que não havia mais condição do piloto, do mestre do navio, dos marinheiros, de alguém fazer alguma coisa. Eles estavam à deriva. 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar, né, para aliviar o navio. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Muito triste aqui. Então, o tufão de vento virou uma tormenta, uma tempestade, e a coisa era tão grave, tão séria, tão assustadora, que nem sol, nem estrelas, porque não dá para ver nada, né? Não tinha como identificar onde eles estavam e nem para onde estavam indo. 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Então Paulo aqui ele começa a dizer assim, ó, eu avisei, tipo,
vocês tinham que ter me ouvido, né? Mas já que vocês não me ouviram, né? Vocês deveriam ter me ouvido, né? Mas é bem assim, né? Fala com os sábios te ouvem, te amam, te atendem. Fala com os tolos, com os incrédulos, com aqueles que não estão nem aí, eles zombam, desprezam, ignoram, né? Então Paulo está dizendo, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo. Olha se Paulo não é maravilhoso. Ele aproveita qualquer oportunidade para pregar o evangelho, para testemunhar. O Deus a quem eu pertenço, o Deus a quem eu sirvo. Sim, porque eles criam em vários deuses, né? E ele está deixando bem claro. Nesta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem eu sirvo esteve comigo. Vocês por acaso têm algum Deus que fala com vocês, que visita vocês? Pois bem, o Deus a quem eu pertenço, o Deus a quem eu sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Isso é fé. Eu confio na palavra de Deus. Não importa o que esse ou aquele disse, não importa o que essa ou aquela disse. Se Deus falou, ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Paulo está dizendo, eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Então, assim, vocês têm que me ouvir agora. Se vocês não me ouviram e nós estamos nessa situação, porque vocês não quiseram me ouvir, então agora vê se me ouçam. 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra. Vocês prestaram atenção? Quando chegou a 10, sendo nós batidos, perceberam nós que eu tenho chamado a atenção de vocês a respeito da presença do autor do livro de Atos, que é Lucas, quando ele está dizendo, sendo nós, quer dizer, Lucas é testemunha ocular dos fatos. Então eles acharam, perceberam, pressentiram que se aproximavam de alguma terra. E lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos de que fôssemos, ó, o verbo de novo, fôssemos, né? A primeira pessoa do plural, quer dizer, Lucas junto. Vocês já entenderam isso, né? Atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Então, na hora da tempestade, na hora da enfermidade, na hora da solidão, na hora da morte, todos acham um jeito de orar, de suplicar, de exercitar a sua fé. Lembra no episódio de Jonas? Todos invocavam cada um o seu Deus. Então o ser humano sabe que nas situações limites, onde se esvai os recursos humanos, a capacidade humana, aí ele sabe se voltar para Deus e pedir, né? Pedir socorro, pedir ajuda. E foi o que eles fizeram, né? Eles oravam para que rompesse o dia. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram o bote no mar, a pretexto de que iam largar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então tá bem claro aqui, que eles queriam fugir.
E essa fuga iria significar para eles a morte. Então, se eles quisessem fugir, eles iriam morrer. Se eles quisessem se salvar, eles iam morrer. Então, Paulo alerta mais uma vez. Aí parece que agora resolveram ouvir. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Que bênção, né? Um apóstolo Paulo. E aí tu vê, com Jesus no barco, os discípulos se salvaram. Os discípulos estavam apavorados e Jesus dormia. Aqui tá todo mundo apavorado, jejuando, fazendo de tudo. E Paulo tá na bênção, né? Por quê? Porque Deus falou com ele, porque o anjo apareceu para ele, porque ele tinha fé, porque ele confiava em Deus. Paulo tá rogando, aconselhando, pedindo que eles comam alguma coisa, se alimentem, se fortaleçam, né? Porque o que vem pela frente vai exigir deles força física. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir começou a comer. Olha o Paulo, se não é um homem de Deus, né? Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio jogando o trigo no mar. Então, o que acontece aqui? Eles foram abençoados por Paulo para comer. Paulo encorajou, né? Disse, vocês vão comer. E ele abençoou, ele orou, né? Deu graças na presença de todos. E aí eles comeram. E olha que forte isso. Ele deu graças a Deus. Quer dizer, de novo é um testemunho. Ele não ficou no canto dele comendo pão. Não, escondidinho. Não, ele orou, ele agradeceu, ele engrandeceu o nome do Senhor. E é muito forte, porque daí eles ficaram animados, refeitos com a comida. 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar. Soltaram também as amarras do leme e, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se despedaçava pela violência das ondas. Então, de novo, tu tem uma navegação perigosa, uma viagem trabalhosa, dano, prejuízo, tufão de vento, tormenta, tempestade e agora a violência das ondas. A gente imagina que violência para despedaçar, né, a popa do navio. 42. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Então, que lindo, o centurião queria salvar Paulo. Aí me lembra de José, que achou graça diante de Potifar, achou graça diante do carcereiro, achou graça diante do faraó. Quer dizer, quando a mão de Deus está sobre as nossas vidas, as pessoas nos guardam, nos protegem, nos abençoam. E foi o que aconteceu. O centurião queria salvar Paulo. 44. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Então, depois desse naufrágio, dessa tempestade, dessa dificuldade absurda, eles se salvaram. Todos se salvaram.
276 pessoas se salvaram. E se tivessem ouvido a voz de Deus através de Paulo, teriam poupado muito sofrimento. Mas quem pertencia e servia a Deus era Paulo.